Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Hebreus, no capítulo de número 4, o autor nos traz um exemplo pegado lá do Velho Testamento. E lendo esse capítulo 4 aqui, logo no primeiro versículo, nós vemos o autor aqui com um certo receio. Qual o receio que é? O receio da desobediência. Ele está trazendo à baila uma comparação. Comparação do presente com o povo lá do passado. O povo de Israel. Aquele povo que saiu do Egito. Aquele povo que saiu do Egito, um povo que foi contado somente os que tinham de 20 anos para cima, ou seja, quando foi feito o censo lá, só foi contado os homens que podiam se alistar no exército, que tinham idade para se alistar no exército. Deixou de fora os menores, que tinham menos de 20 anos, e deixou de fora também, sem ser contado, o sexo feminino. Foi contado os homens, quase 1 milhão de homens. Pessoas que estavam acostumados à escravidão, que tinham experiência de vida de escravidão, que nasceram escravos, nasceram sobre o jugo de Faraó e viveram o período negro da escravidão no Egito. O período difícil, o período ruim, período tão difícil que está escrito sobre essa geração que eles começaram a clamar a Deus. Tal era a perseguição, a escravidão, o jugo difícil que Faraó colocava sobre aquele povo. E esse povo recebeu então a libertação através de Moisés. Para ocorrer essa libertação, você sabe que foi realizado, através do ministério de Moisés, vários milagres. Alguns milagres. Milagres que geralmente eram milagres que estavam acompanhados de juízo. Era um juízo sobre os egípcios. Ao mesmo tempo que havia esse juízo sobre os egípcios, o povo de Israel era poupado. Então eles viam as pragas chegando lá na casa do egípcio, e na sua casa não existia praga alguma. E eles viram isso, a Bíblia conta, de 10 milagres, 10 pragas. 10 pragas que atingiu o egípcio, mas não atingiu o israelita. E você aí no seu banco, na sua cadeira, pode pensar assim: com 10 milagres acontecendo na minha presença, eu acredito nesse Deus.
Eu acredito, olha, eu pego e vou até o fim, porque eu estava numa escravidão. Deus vem e traz 10 juízos, 10 flagelos, 10 pragas sobre o egípcio, e sobre a minha casa não traz nada, e no fim me tira dessa escravidão. Nesse Deus aí eu acredito. Mas só que o negócio não é assim. A história não é assim, e no seu dia a dia não é dessa maneira. Então a história não é assim, a história bíblica não é assim. Esses homens viram os 10 milagres, mas na primeira dificuldade murmuraram. Olha só, que existe uma responsabilidade diante daquilo que Deus faz para a pessoa. Existe uma responsabilidade. Essa população, essas pessoas viram 10 operações miraculosas de Deus. Então, Deus cobra deles uma posição à altura, uma resposta à altura de alguém que viu Deus operando. Alguém presenciou a operação de Deus e agora é colocado diante de uma dificuldade, e Deus quer, diante dessa dificuldade, uma resposta de acordo com aquilo que a pessoa presenciou. Ou seja, nós temos uma responsabilidade com aquilo que nós temos aprendido. Aquilo que Deus tem nos ensinado, Deus quer uma resposta de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. E você sabe da história. Depois de 10 pragas que o povo saiu apressadamente do Egito, eles então acamparam, Deus fez eles acamparem em um lugar chamado Pi-Airote, que significa beco sem saída. Deus os colocou num beco sem saída. E qual era o propósito de Deus colocar eles num beco sem saída? O propósito de Deus de colocar eles lá era fazer mais um milagre. Deus havia realizado 10 milagres, que eram 10 juízos. Agora Deus ia realizar o 11º. E agora Deus queria uma resposta do seu povo. Deus queria um agir do seu povo, um agir de acordo com o conhecimento que Deus já tinha dado para eles. E coloca eles no Pi-Airote, um beco sem saída. E qual é a resposta? E você sabe que a resposta do povo foi uma resposta não à altura do conhecimento que eles tinham adquirido. Foi uma resposta contrária. Eles olham para o líder Moisés e murmuram. Diante da primeira dificuldade, eles murmuram. Eles têm medo, sim, é lógico, afinal de contas, se coloca no lugar deles. É para ter medo, realmente. Deus não está dizendo que você não tenha medo. Bem, pelo contrário, ele fala, não temas, porque ele sabe que você está temendo. Mas esse não temas é para você se voltar para aquele que pode resolver o problema. E o povo então estava no Pi-Airote, um beco sem saída. Do lado esquerdo, montanhas, do lado direito, montanhas. Na frente, o Mar Vermelho, e atrás, a tropa de Faraó. Sem saída, não há saída. E Moisés, então, começa a clamar a Deus. Ninguém está falho, ninguém está ausente de falhas. Afinal de contas, a dificuldade é grande. Moisés vai clamar a Deus. Pelo menos ele toma uma atitude que parece ser a correta. E quando ele está clamando a Deus, Deus se volta para ele e diz para ele, por que clamas a mim? Por que você clama a mim? Olha o que Deus está requerendo de alguém que já tem experiência. De alguém que já viu Deus operar. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que caminhe, que ande para frente. Mas andar para onde, Senhor?
Do lado esquerdo, montanha. Do lado direito, montanha. Na frente o mar, atrás vem Faraó. Mas diga ao povo que marche. Moisés, o que você tem na mão? Tenho na minha mão um cajado. Foi o cajado que Deus usou durante as 10 pragas. Foi o cajado que Moisés tinha na mão. Em todos os momentos, Moisés teve que tomar uma atitude de fé e usar o cajado. Em todo momento, em todo piairote, em todo problema, você tem algo para ser usado para vencer esse problema. E esse algo é a tua, é a minha, é a nossa fé. O que você tem na mão, Moisés? Diga ao povo que marche. E Moisés, então, olha para o passado, vê o que ele tinha feito no passado, e no presente ele toma a mesma atitude de fé, ele toca nas águas. Ele toca nas águas com o seu cajado. E o que acontece? Quero colocar você bem na história para você sentir a dificuldade. Porque quando ele faz isso, acontece duas coisas que, aos olhos humanos, ao invés de ajudar, provocam um medo maior ainda. Porque aconteceu duas coisas. Primeiro, veio a noite. Segundo, houve um vento. Agora se coloca num piairote, um beco sem saída, e você ora, Deus manda você agir, depois de você ver você agir, vem a noite e vem o vento. Mas é na noite e é no vento que Deus trabalha. É nas coisas incompreensíveis, é naquilo que mais nos dá medo, é naquilo que mais nos mostra dificuldades, é que Deus trabalha, é que Deus age, é que Deus faz a sua obra. As trevas estão aí para cooperar para o bem dos que esperam em Deus, para cooperar com o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Veio a noite e veio o vento, mas a noite e o vento trabalhou em favor do povo de Deus. O vento soprou, e ao amanhecer as águas estavam divididas. Deus usou a noite e usou o vento para, naquilo que ninguém compreende, ninguém explica, ele realizar o milagre dele, e o milagre estava feito, e o povo pôde andar para frente. Você foi colocado num caminho que a saída é andar para frente, é olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Você não pode ser para a direita, nem para a esquerda, e muito menos voltar atrás. Alguém disse, há alguns anos atrás, há mais de 1000 anos atrás, é difícil te servir, mas é impossível te deixar. Sim, Deus te colocou num caminho que a saída é andar para frente. A saída não é voltar para o Egito. A saída não é abandonar a fé, não é abandonar a igreja. A saída não é desistir no meio da luta. A saída é andar para frente, é olhar para o alto. Alguém disse que a saída está no alto, a saída está para o alto, a saída está em olhar para Deus, em clamar a Deus e em buscar a Deus. A saída está nisso. E agora o autor continua dizendo, falando, questionando com o povo, dizendo que ele tem esse receio, que afinal de contas o povo lá no passado não compreendeu e não teve fé suficiente para caminhar adiante. Porque eles passam pelo Mar Vermelho e do outro lado eles cantam, sim, dão um cântico de alegria, dançam, sim, dançam. Olham para trás e vê todo o exército de Faraó morto lá no mar, sendo que eles passaram de pé em seco. E, amém. Mas caminham um pedaço na jornada
e chega diante de umas águas amargas, e ali já murmuram novamente. O povo não entende, o povo não compreende, vê milagres, mas nunca compreende que através dos milagres que Deus faz, Deus quer ensinar a ter fé, a compreender, a enfrentar a dificuldade e vencer a dificuldade sem murmuração, sem voltar, sem querer voltar atrás. Deus, diante dos milagres e das dificuldades, quer nos ensinar a ser perseverante, a ter perseverança, a ter paciência, a trilhar o caminho de Cristo, a trilhar a jornada cristã com paciência, com longanimidade, esperando naquele que julga todas as coisas e no tempo certo retribui ao ímpio e retribui ao justo. E no versículo 11, ele vai começar a dizer assim: esforcemo-nos. Ele coloca o pano de fundo, ele coloca o lado histórico, que tem alguns anos, mais de 1000 anos de história, que hoje para nós tem mais de 5.000 anos de história. Ele traz o pano de fundo para nós, para dizer: esforça-te. Foi colocado o exemplo lá no passado. Tudo serve de exemplo do passado para que hoje nós não caiamos no mesmo erro. Nós não tenhamos vontade de voltar para o Egito, que é o mundo moderno hoje. Que é o mundo aí com seus atrativos. Dizendo: volta para cá que aqui está melhor. E o povo tinha saudade dos pepinos, dos melões. Saudade do Egito. Deus quer tirar a saudade do Egito do teu coração, da tua vida. Você não pode mais ter saudade da velha vida. Você não pode ter saudade do velho homem. Você não pode ter saudade daquilo lá do passado. Você foi chamado para se esforçar. Carta de Judas. Judas, ele tratando com os seus leitores da época, ele diz assim: olha, empreendendo eu, falar convosco, falar com vocês, achei por bem exortar-vos a que vocês lutem pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé foi dada a mim e a você. E agora o que a Bíblia nos exorta é para a gente lutar para manter essa fé acesa no nosso coração. Nós temos que nos esforçar, nós temos a obrigação de colocar o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa oração, a nossa busca, para que essa fé permaneça no meu e no teu coração e não fique do mesmo tamanho de quando nós recebemos ela. Nós temos que ter um crescimento nessa fé. Ninguém tem o direito de falar assim: eu não recebi esse dom. Porque esse dom é um presente de Deus para todo aquele que abraça o Evangelho. Sem esse presente, você não teria abraçado o Evangelho. Você tem esse dom, você tem esse presente que Deus deu para você. Você é possuidor dessa fé. Você tem essa fé. Deus deu para você essa fé. É Ele que capacitou você a acreditar no Evangelho. Isso daqui não é obra de homem. Ninguém fez a sua cabeça. Você não virou crente. Deus, o Espírito Santo, é que foi lá e te convenceu. É trabalho do Espírito Santo. Se Deus não agir no coração do pecador, ele jamais se arrepende. Mas Deus foi lá e agora fez essa obra em você. E agora ele diz aqui nesse versículo 11: esforcemo-nos. Afinal de contas, em certo sentido, muitas das vezes, o reino de Deus é tomado à força. Muitas das vezes, como Cristo disse, esforçai-vos para entrar pela porta estreita.
Porque a porta é estreita, o caminho é estreito e poucos são os que acham esse caminho e passam por essa porta. E tem mais uma: muitos tentarão andar e entrar e não conseguirão. Por que não conseguirão? Porque tentarão na própria força, no eu, no próprio mérito. Mas nesse caminho e nessa porta só entra pela graça, através do arrependimento, através do reconhecimento que não pode nada, que não tem nada e precisa da compaixão de Deus. Esforcemo-nos para manter essa fé acesa em nós. Afinal de contas, na caminhada cristã, acontece tantas coisas para nos desanimar. Quando nós encontramos injustiça no lugar onde não deveria haver injustiça, aí o desânimo bate. Aí o desânimo vem. É como disse o sábio Salomão lá em Provérbios: um pobre que persegue outro pobre é como a chuva na cega ou a geada em pleno verão. Quando você vê a injustiça acontecendo no lugar onde deveria haver justiça, aí o desânimo bate. Aí o desânimo vem. Quando você vê autoridades que são colocadas para te ajudar, para te defender, para trabalhar em favor daquele que procura andar retamente, e você vê a autoridade fazendo tudo o contrário, o desânimo vem. Vem a vontade de chutar o pau da barraca, abandonar tudo, mas o que a Bíblia diz? Esforçai-vos. Deus nos deu uma fé para nos esforçarmos. E quando somos alvos de injustiça, somos exortados pelas Escrituras, pelo Salmo 40, a esperar com paciência no Senhor, até Ele nos fazer justiça. Capítulo 18 de Lucas, a oração da viúva, né? O exemplo da viúva. Todo dia ela ia lá importunar o juiz. Enquanto você não me fazer justiça, eu não largo do seu pé. Eu vou continuar no seu pé. Vou continuar. Então, Deus, enquanto o Senhor não me fazer justiça, eu não vou te largar. É como disse Jó: ainda que ele me mate, com tudo isso eu acredito nele. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará em meu favor. A minha vida está toda destruída, a minha vida financeira está destruída, a minha vida familiar está destruída, a minha vida física, a saúde também está destruída, mas mesmo que Ele acabe com o fio de vida que eu tenho, ainda assim eu acredito nele. Sabe por quê? Eu creio nele, não por aquilo que ele me dá, mas por aquilo que ele é. É essa a verdadeira fé do evangélico, do crente verdadeiro. Mesmo que Deus não lhe dê nada, ele continua acreditando. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. O descanso que ele está fazendo aqui, ele está fazendo a comparação da saída dos israelitas do Egito para entrar na terra prometida. Esse caminho não era um caminho de 40 anos, era um caminho bem curto, que levaria um tempo bem menor. Mas primeiro, Deus não levou eles pelo caminho curto. Porque se levasse eles pelo caminho curto, eles achariam o caminho de volta. Se eles tivessem ido pelo caminho fácil, eles voltariam para o Egito. Não precisaria nem fazer um bezerro de ouro. Eles mesmos falavam: olha, nós não precisamos de guia nenhum, vamos voltar para o Egito. Mas Deus colocou eles num caminho que não tinha como voltar para o Egito. Não adianta, não tem como você voltar para o mundo.
Deus salvou você e você vai até o fim. Você vai enfrentar o que tiver que enfrentar, você vai passar pelo que tiver que passar e vai chegar do outro lado, porque Deus te colocou num caminho que não tem volta. É o caminho da salvação. Deus tirou você do mundo e te colocou no Evangelho e não há volta para mim e para você. Nós temos que seguir adiante. Mas uma boa parte daquele pessoal não chegou do outro lado. Não voltaram para o Egito, mas também não chegou do outro lado. Não conseguiram voltar, mas também não passaram o Jordão. Não entraram em Canaã. E aqui vai estar escrito, vai estar dizendo aqui, que o motivo foi a desobediência. Mas que desobediência que é essa? A desobediência à fé. Aqui não é uma questão de colocar a lei 100% em prática na vida do pecador. Aqui é uma questão de fé, de continuar acreditando. Não é uma questão de perfeição, é uma questão de acreditar naquele que é perfeito, naquele que tem condições de cumprir a promessa que fez. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O problema deles é que eles se recusavam em acreditar. Cada dificuldade que eles vinham e murmuravam, Deus dava uma resposta positiva junto com uma correção. Só que aquela correção e aquele milagre realizado não tinha não alcançava o objetivo. Os camaradas ouviam, viam e não aprendiam. Eles não conseguiam aprender. Eles murmuravam. Deus ouvia a murmuração deles e mandava a resposta, mandava um milagre junto com um castigo. E eles viam o milagre e viam o castigo, mas na próxima prova eles não tinham adquirido fé para vencer a próxima prova. E isso foi pelo espaço de 10 provas. Deus havia realizado 10 milagres no Egito. Esses 10 milagres eram 10 pragas que não chegaram na casa do israelita. Agora Deus coloca o israelita no deserto e dá para eles 10 provas. Não havia tido 10 milagres? Agora aconteceu 10 provas. E nas 10 provas eles murmuraram, se recusaram a acreditar, a despeito de toda a experiência no passado. E agora o escritor está trazendo isso aqui à baila para nós não incorrermos no mesmo erro. Na última prova, que foi aquela prova lá dos espias, o relatório dos espias, foi enviado 12 espias. 10 voltaram com um relatório verdadeiro, porém negativo. O relatório que eles trouxeram não era um relatório mentiroso, era um relatório verdadeiro, mas era um relatório desprovido de fé. Com o relatório existia uma verdade, mas não estava imbuído de fé. Agora Josué e Caleb trouxe o mesmo relatório verdadeiro. Só que o relatório de Josué e Caleb estava misturado com o relatório da fé. O relatório dos 10 espias dizia, lá tem gigantes. E é verdade, tinha gigantes, não era mentira. Lá tem cidades fortificadas. E era verdade, não tinha cidade lá, não tinha moleza. Era cidade fortificada.
E o relatório deles fechavam dizendo assim, olha, não vamos para lá, porque a gente não vai poder vencer nada lá. Os camaradas são fortes demais, são grandes demais, e nós somos como gafanhotos aos olhos deles, somos como os insetos. Nos sentimos insetos. Até aí, tudo bem, você tem que se sentir como um inseto, você não é nada, você é um zero à esquerda. Mas, olha para o relatório de Josué e Caleb. O relatório de Josué e Caleb dizia, lá tem gigante, lá tem cidades fortificadas, lá tem fruto bom, tem coisa boa. Mas tem uma coisa, Deus desamparou eles e eles vão ser o nosso pão. É o relatório da fé, é o relatório que diz, tem problema sim, mas pela fé eu venço. Tem dificuldade sim, mas pela fé eu vou vencer. A igreja vai vencer, nós vamos vencer. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É o relatório da fé, é um relatório que não esconde o problema, não esconde a dificuldade, pelo contrário, traz o problema, traz a dificuldade, mas diz, Deus é conosco e é Deus quem vai fazer isso. Nós somos insetos, somos, mas Deus pega aquilo que não é nada e usa na mão para derrotar aquilo que parece que é alguma coisa. É esse o relatório da fé, é essa a fé que Deus quer que nós tenhamos. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe por que nós podemos? Porque Deus deu para nós a sua palavra. Ele deu para nós a sua promessa. Nós temos a palavra conosco. Nós temos a espada do Espírito, que é a única arma na armadura de Efésios, do capítulo 6, é a única arma que serve para ataque. Todas as armas da armadura lá, do capítulo 6, versículo 10 de Efésios, a seguir, toda a armadura, ela é de defesa. A única arma que serve para se defender e atacar é a espada, que é a palavra de Deus. Nós temos essa espada, nós temos a armadura de Deus para nos revestir dessa armadura e seguir adiante, marchar adiante, andar pela fé que foi dada para nós. Nós temos essa fé, e essa palavra, ela é apta. Ela vai lá e discerne o pensamento, vê o que está no coração, sabe o que está no coração. Deus sabe da tua fraqueza, da minha fraqueza, da nossa fraqueza. Deus sabe de tudo. A palavra dele revela tudo, mostra tudo. O que nós precisamos é acreditar. E ele diz aqui, e não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sabe que no decorrer da nossa vida cristã, a gente se depara no nosso meio com pessoas que você olha para o caminhar dele e para as atitudes dele, para o agir dele, e você chega à seguinte conclusão: esse sujeito aí, ele pensa que a lei, os mandamentos, as ordenanças, é feita para os outros, não é para ele. Ele julga os outros, mas ele mesmo pratica aquilo que os outros estão errados e ele condenou os outros. E ele mesmo não se julga por aquela palavra. E ele acha que está acima da palavra. Está cheio de autoridades por aí que pensa que está acima da lei. Você já não viu aí? Delegado, a famosa carteirada, né? O camarada tem uma posição, aí ele chega no cidadão que é mais humilde, né? Que não tem a mesma posição dele, e diz para ele: você sabe com quem que você está falando? É a intimidação pela posição, não é isso?
eu sou autoridade e você tem que se ajoelhar para mim, você tem que me honrar, me obedecer, e você não pode falar nada contra mim, porque você sabe com quem que você está falando? E você vê aí, né? Pessoas que perdem emprego, que tem grandes prejuízos, porque enfrentou essas pessoas, mesmo estando com a razão, e a pessoa vai lá e prejudica essa pessoa, porque ele pensa que está acima da lei. Mas o que está dizendo aqui? Que a palavra é viva, eficaz, e que ela vai julgar a todos nós, que todos nós temos que dar conta para Deus. Que ninguém está acima da lei, que ninguém pode usar a sua posição para pisar ninguém, para prejudicar ninguém. Você pensa que vai usar a posição e vai prejudicar A e B e vai ficar por isso mesmo? Às vezes essa injustiça dá certo, no momento dá certo, a pessoa vai de vento em popa, mas na hora certa, no momento certo, Deus manda a cobrança. Deus não deixa impune, Deus não deixa barato não, Deus traz à tona. E o que está dizendo aqui? Nós vamos ter que prestar contas. Então, nós somos eleitos por Deus? Somos. A doutrina da eleição é bíblica, está na Bíblia, é bíblica. A doutrina da eleição dos crentes é bíblica. Mas agora eu vou pegar a doutrina da eleição como desculpa para viver no pecado? Não, de jeito nenhum. O que está escrito aqui? Nós temos que dar conta para aquele que nos elegeu, aquele que nos chamou. Ele é juiz. Ele não é somente Salvador, Ele é Salvador, mas também Ele é juiz, e nós vamos ter que dar conta dos nossos atos e atitudes. E o que está em pauta aqui é a atitude da fé, é continuar acreditando, é continuar crendo. E no versículo 14 ele vai dizer assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então vamos pegar o pano de fundo. Nós temos o exemplo do passado. E esse exemplo do passado é trazido para o presente, e nós sabemos que no presente não é algo fácil caminhar pela fé. É algo difícil. E no momento presente, nós agora entendemos pelas Escrituras que nós vamos ter que dar conta de cada ato, de cada atitude, de cada obra nossa. E aí você diz assim: nós estamos perdidos. Não. Afinal de contas, o autor ele traz uma dificuldade. Ele traz uma dificuldade que é uma dificuldade verdadeira, mas ele não traz isso para tentar ensinar que você vai voltar para trás. Não é esse o pensamento dele. O pensamento dele de trazer a dificuldade é que você olhe para essa dificuldade, aprenda o caminho correto e ande como vitorioso e obtenha a vitória diante da luta. E agora ele vai dizer então que nós temos. Quem que nós temos? Tendo, pois, a Jesus. Que significa, ao pé da letra, Salvador. Se você traduzir a palavra, o nome Jesus, a tradução é Salvador. Nós temos o Salvador. Nós temos Jesus, que é o sumo sacerdote, que está na posição de elite, que está na posição maior que a lei concede. A lei concede a posição maior, essa posição é a posição de sumo sacerdote, que é o presidente dos demais sacerdotes, é aquele que preside o sacerdócio. Que no passado era o sacerdócio de Araão, que era o sacerdócio levítico.
que agora é o sacerdócio da igreja. A igreja toda é um povo sacerdotal que tem como cabeça ao Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador. E ele então agora vai dizer assim, que penetrou os céus. Olha só que ele muda a linguagem. Até então Josué estava levando o povo para Canaã. Atravessou Canaã, mas não com todos. Uma grande maioria ficou prostrado no deserto. Mas ele diz lá, voltando no capítulo 4, ele diz lá que Josué atravessou o Jordão, mas não conseguiu dar descanso ao povo de Deus. Mas Jesus, que é maior do que Josué, Jesus não atravessa o Jordão. Jesus atravessa o próprio céu, entra no próprio céu. Jesus não entra no tabernáculo, não entra no templo humano, mas entra no templo divino, entra na presença de Deus, ocupando a posição de sumo sacerdote. É o cargo maior dentro da lei, e Jesus está nesse cargo maior. Para quê? Fazendo o quê? Com que objetivo? Com o único objetivo de trabalhar em teu favor. Em trabalhar em favor da igreja. Em interceder em favor da igreja. Está escrito que de noite e de dia Satanás te acusa. Mas também Jesus está de noite e de dia trabalhando em teu favor para essa acusação ser cancelada. O sangue de Cristo fala até hoje e continuará falando enquanto houver igreja na terra. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós temos um sumo sacerdote que entrou, que penetrou os céus. E por causa disso, conservemos firmes a nossa confissão. Você abraçou uma bandeira, que é a bandeira da fé. Quando você se batizou, você fez uma confissão. Eu acredito publicamente que Jesus morreu em meu lugar para pagar os meus pecados. Ele me comprou. É essa a confissão simples que você fez. Eu acredito na salvação em Cristo. E vou continuar acreditando, e aqui está a exortação, que Jesus entrou no céu para continuar trabalhando em teu favor, para que você mantenha firme essa confissão. Não abandone essa confissão. Mesmo em momentos que a gente geme e chora, mas nós conservamos firmes essa confissão. Sabe aquele momento que Paulo disse, até da vida nós desesperamos? Sabe aquele momento que você olha para os lados e se volta para Deus, Senhor, me ajude a continuar acreditando. Me dá uma palavra para me agarrar nela. É igual o camarada que está se afogando e alguém joga a corda para ele e ele gruda aquela corda, agarra aquela corda com as duas mãos e não solta de jeito nenhum. Existem momentos na vida da gente que a gente passa por essa experiência. Que a gente fala para Deus, Senhor, me dá uma palavra para mim me agarrar nela. E você se agarra nessa palavra. Você se firma nessa palavra. Sabe que esse momento de crise, se você cair na unha de um falso obreiro, de um falso pastor, de um falso mestre, ele tira de você o que você tem e o que você não tem. Ele arranca. Porque são momentos que você dá qualquer coisa. Por isso o camarada fala lá, coloca R$1.000 na minha mão que você vai sair desse problema. E você coloca. E depois não resolve coisa nenhuma, porque Deus não vende nada para ninguém. Deus não faz negócio com ninguém.
E aí fica mais difícil você ainda acreditar, porque você foi lá acreditando e arrancaram de você. Eu lembro do meu cunhado Marcelino, que estava desempregado, e desempregado, ele foi na igreja lá, e começaram lá. E o negócio é feio, né? Você não tem fé não? Coloca tanto aí. Coitado, ele desempregado, não estava passando fome porque alguém estava tratando dele, e ainda vai na igreja e querem arrancar dele o que ele tem e o que não tem. Encontrei um camarada aí recentemente, aí voltando da feira, voltando numa caminhada aí, e ele disse para mim assim, olha, estive lá durante 3, 4 meses, e num culto de tantas horas, se falava da Bíblia 10 minutos era muito. O resto era tudo falando de dinheiro. O assunto, o tema do culto, de todo culto, é dinheiro. E o camarada sabe que a pessoa gosta da ideia que vai comprar Deus? A pessoa gosta dessa ideia. O velho homem gosta dessa ideia. O velho homem fica orgulhoso. Oh, rapaz, eu vou comprar o direito de entrar no céu. Mas agora quando se fala para ele, olha, para entrar no céu é pela graça, não é por mérito seu. Não, rapaz, você vai colocar a palavra em prática, você vai obedecer, você tem que obedecer, você tem que fazer boas obras, sim, mas você não tem mérito nenhum nisso daí. Você vai chegar lá no céu por pura graça e misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque por merecimento, a única coisa que você merece é o inferno. Mas Deus é bom, preparou o Salvador, que é Jesus Cristo, te salvou, te tirou do mundo e te coloca na obra dele, e te coloca para trabalhar na obra dele, e ele vai te pagar por trabalhar na obra dele, mas não é pagamento com salvação. Você não merece a salvação. A salvação é muito cara. Mas ele vai te pagar, ele te deu salvação gratuita, e agora ele vai te pagar também, mas é tudo por graça. O velho homem escuta isso daí e não aceita. O velho homem não gosta dessa mensagem. Só gosta dessa mensagem quem nasceu de novo, quem foi gerado pela palavra, quem tem o Espírito Santo na vida. Esse gosta da mensagem da graça. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha só, a nossa vida espiritual, a nossa caminhada cristã é cheia de altos e baixos. É cheia de percalços. Existem momentos que nós estamos mais incrédulos do que o incrédulo. Estamos mais errados do que o pecador que nunca se arrependeu. Mas Deus sabe das nossas fraquezas. Por que Jesus sabe das nossas fraquezas? Porque está escrito aqui que ele foi tentado em tudo. Sabe por que ele pode se compadecer de você? Porque ele foi tentado em tudo. Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A diferença de Cristo e todos os demais pecadores é que ele não cometeu um erro sequer. Então, quando você olha para o que Cristo recebeu de Deus, ele recebe de Deus por merecimento, ele merece. E nós não recebemos de Deus pela obra que ele fez. Nós recebemos por graça. Cristo recebe por merecimento. Mas o que está em discussão aqui é que ele pode se compadecer de você porque ele sofreu as mesmas tentações. Porém, não cedeu em nenhuma, porém, venceu todas, não cometeu erro algum, e ele é o sacrifício perfeito que agrada a Deus. E ele continua dizendo, versículo 16: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Acheguemo-nos, olha só, esforcemos, tenhamos um ânimo bom, tenhamos um ânimo pronto,
Tenhamos força, busquemos força, tiremos força de onde não tem. Vamos buscar ânimo onde não tem. Tenhamos esperança, vamos acender no nosso coração a esperança. Vamos nos achegar, vamos entrar, vamos nos colocar com confiança diante do trono da graça. Agora Cristo está sentado num trono que se chama graça. Que você pode se chegar, que você tem o direito adquirido pelo teu sumo sacerdote de chegar diante desse trono. O que se requer para chegar nesse trono? Confiança. Você tem que ter confiança, você tem que acreditar, você tem que ter fé. Aqui não está pedindo um monte de obra. Aqui não está pedindo 40 dias de jejum. Moisés e Jesus jejuaram 40 dias e 40 noites. Profetas no passado jejuaram. A igreja cristã sempre jejuou. Mas não é isso que está sendo pedido para chegar diante do trono da graça. O que está se pedindo é confiança. O que está se pedindo é que se acredite que em Cristo nós fomos perdoados. O que está se pedindo é que em Cristo nós temos condições de chegar no céu, de entrar no céu. Que através de Cristo a obra foi consumada completamente e agora eu posso entrar com a cara descoberta porque o véu do templo foi rasgado e agora nós temos um novo e vivo caminho de acesso a Deus, que é Cristo, que é o sacrifício de Cristo. Vamos chegar com confiança, com inteireza de confiança em nosso coração, não duvidando, mas pedindo com fé. Porque o que duvida é semelhante ao mar, às ondas do mar que vai e volta, mas aquele que acredita é firme na sua posição. Cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Olha, eu tenho que chegar com confiança, acreditando que eu vou receber misericórdia. Eu não vou receber diante do trono aquilo que eu mereço. O que eu mereço é condenação, mas Deus vai me tratar, vai te tratar com misericórdia e vai te capacitar a caminhar a carreira, a correr a carreira que está proposta para você. Você vai ter condições em Cristo. É só chegar diante do trono da graça com confiança. É só acreditar, é só ter confiança. É isso que a Bíblia pede, é isso que o Evangelho pede. O Evangelho é algo simples, é algo fácil. Para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sim, no momento da crise, no momento difícil, no momento de angústia, o Senhor é o socorro bem presente na angústia, como está escrito no Salmo de número 46. Socorro bem presente na tribulação. Que você possa se chegar diante do trono da graça com confiança e inteira certeza de fé que Deus sabe da tua situação e Ele já ouviu a tua oração e você vai chegar sim no céu com Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e agradeço a oportunidade.